Essa semana, meu chefe decidiu reunir os desenvolvedores sêniores da equipe para fazer uma pergunta. Se a gente quisesse promover alguém de pleno para sênior, quais são os requisitos que essa pessoa necessariamente precisa preencher? E ao longo dessa reunião, cada um foi expressando a sua opinião e teve alguns insights bem legais ali, e é isso que eu vou compartilhar hoje com vocês. De tudo que a gente falou, eu resumi isso em 5 habilidades que todo desenvolvedor sênior precisa ter. E se você quiser virar um desenvolvedor sênior, independente de você ser back-end, front-end, DevOps, full stack, não importa, porque essas habilidades, elas precisam estar em desenvolvedor sênior. Você vai ver que eu não vou falar nada de linguagem de programação, JavaScript, Java, AWS, não, nada disso. São requisitos técnicos e também comportamentais, ou seja, hard soft skill, que todo desenvolvedor sênior precisa ter. Quesito número 1, que foi unânime, que todo mundo mencionou: qualidade de código. Um bom desenvolvedor precisa escrever código bom. Não tem como você se tornar um sênior se você escreve código ruim. Você precisa ter o domínio da linguagem e dos frameworks, bibliotecas, ferramentas que você utiliza, porque um desenvolvedor sênior, majoritariamente, quando ele está escrevendo código, ele tem que melhorar o código. É a famosa regra dos escoteiros. Você precisa deixar o acampamento melhor do que quando você encontrou. E isso deveria ser uma regra para todo desenvolvedor, mas a gente sabe que nem sempre dá para aplicar isso. Mas um desenvolvedor sênior deveria ter a experiência suficiente para conseguir aplicar essa regra do escoteiro e sempre melhorar e sempre se importar com qualidade de código, independente do que ele esteja fazendo. Se você está começando, talvez você esteja se perguntando: tá bom, Lucas, mas como eu escrevo código de qualidade? E não tem como mencionar qualidade de código e não mencionar o livro Clean Code, do Uncle Bob. Esse é um ótimo guia. Você não precisa necessariamente seguir a risca, mas principalmente se você estiver começando, aí tem insights, ideias e exemplos práticos de como você pode escrever código com qualidade. Desde coisas simples como escolher nomes significativos para funções e variáveis, até coisas mais complexas como eu separo as responsabilidades dentro de um módulo, como eu comunico, né, esses diferentes módulos dentro de um projeto. Tudo isso está relacionado à qualidade de código. Então, se você quiser se tornar um programador que escreve código com qualidade, eu super recomendo você ler e aplicar as regras do Clean Code. Habilidade número 2, e essa está bem conectada com a primeira. Um bom desenvolvedor, ele precisa necessariamente saber definir padrões de arquitetura para os projetos no qual trabalha, para onde ele está especializado. Eu, por exemplo, como desenvolvedor mobile, eu não vou saber estabelecer um padrão para um back-end super complexo. Eu consigo definir arquiteturas para back-end mais simples, mas essa não é a minha especialidade. Mas eu, como desenvolvedor mobile sênior, eu preciso saber definir arquitetura para projetos complexos dentro do universo mobile. Então, quando a gente fala de definir padrões e arquiteturas, é dentro do escopo da sua habilidade. Então, se você é um desenvolvedor front-end, você precisa saber definir padrões e arquiteturas para projetos front-end, projetos complexos, projetos que vão ter milhares, milhões de usuários, que vão ter diferentes módulos, que vão integrar diferentes serviços. Você precisa saber definir padrões de arquitetura para esse tipo de projeto. Isso vai muito além do que aquela fase inicial, digamos assim, que a gente tem geralmente em alguns projetos, né? Quando a gente está começando, a gente vai ter um arquiteto que vai definir blá blá blá. Não, um bom desenvolvedor sênior, ele precisa continuar definindo e dando manutenção nesses padrões e na arquitetura do projeto para que ela não se deteriore, ou seja, para que ela não piore ao longo do tempo. E se alguém lá atrás fez alguma cagada ou por algum motivo algo não foi implementado de forma correta, um desenvolvedor sênior, ele também precisa ter a capacidade de identificar esses problemas no código, na arquitetura, apresentar uma solução e aplicar essa solução, como melhorar essa arquitetura e dentro de um contexto de um projeto que já está rodando, tá? Isso é muito importante também, porque esse foi outro ponto meio que em paralelo ali que algumas pessoas mencionaram, que é o seguinte: o desenvolvedor sênior, ele precisa ter essa habilidade de, como se fosse dar manutenção em um carro em movimento. Você quase nunca vai pegar um projeto do zero. Geralmente você já vai pegar um software em manutenção. Então você tem que saber aplicar padrões e melhorar arquiteturas em projetos já existentes e em produção. Então, habilidade super necessária para um desenvolvedor sênior. E a habilidade número 3 é a combinação de algumas coisas que eu ouvi, que eu acho que elas juntas ali fazem sentido. Eu tô com a minha nota aqui, por isso eu tô olhando para baixo. Então, essa terceira habilidade é o famoso Design Solution. Você conseguir definir soluções a nível de requisitos
e tomar responsabilidade sobre essa solução que você está tomando de ponta a ponta. Então, desde o momento onde a empresa fala, a gente quer adicionar, por exemplo, uma API de pagamento no nosso sistema. O desenvolvedor sênior é aquele que tem que levantar a mão, tem que ir lá analisar as diferentes soluções existentes, documentar, criar um documento, um design solution, alguma coisa nesse sentido, e também conseguir levar isso ali para o time, implementar e se tornar responsável por essa funcionalidade. Isso não quer dizer que todo problema que acontecer naquela funcionalidade, então, por exemplo, eu sou o desenvolvedor sênior que for responsável por definir, né, pelo design solution dessa funcionalidade de integrar um pagamento. Eu não espero que eu desenvolva essa funcionalidade toda, mas eu preciso ter um bom entendimento dessa funcionalidade de ponta a ponta, porque na hora que alguém de fora, seja alguém de produto, alguém de design ou alguma outra parte da empresa, isso é muito comum se você trabalha em empresa grande, tá? Então, se você trabalha em empresa grande e está alocada dentro de um projeto, eventualmente alguém de outro time, por exemplo, o time de segurança, vai querer entender o que você está fazendo. Então, você, como desenvolvedor sênior que for responsável por essa feature, você precisa saber explicar, tá? Explicar nas duas pontas, tanto tecnicamente para outras pessoas técnicas, quanto para outras pessoas não técnicas. Então, design solução e tomar responsabilidade sobre funcionalidades grandes de ponta a ponta é outra habilidade necessária para um desenvolvedor sênior. E a habilidade número 4, ela está relacionada ali à parte de soft skill, o que é um pouco uma pena para algumas pessoas que entraram na área técnica e querem evoluir na carreira, e muita gente entrou na programação porque elas não precisam lidar com gente, não precisa lidar com pessoas, é só código. Você está enganado, meu amigo. Se você quiser subir na sua carreira, necessariamente você vai ter que melhorar as suas habilidades de comunicação, as suas soft skills. E essa quarta habilidade, né, a gente resumiu em proteger o código e antecipar problemas. E por que está conectado com soft skill? Porque antecipar problemas é lá na ponta, quando alguém de produto, seja o seu chefe, o gerente de produto, alguém teve aquela ideia super genial, você, desenvolvedor sênior, precisa estar envolvido ali no início e você precisa levantar a mão se alguma coisa ali, por exemplo, não está de acordo com os requisitos ali técnicos do projeto. Então, as pessoas de produto, elas não têm essa noção do que está acontecendo ali tecnicamente a nível de código, de arquitetura, de software. Então, você precisa saber, né, se comunicar com essas pessoas e proteger o código, no sentido de que, olha só, essa funcionalidade que vocês estão querendo em 3 semanas, não tem como implementar. A gente vai cagar o sistema inteiro, então a gente vai precisar de 2 meses. Você precisa ter essa habilidade e saber comunicar, saber especificar também os porquês para essas pessoas não técnicas. Então, se você quiser se tornar um desenvolvedor sênior, você precisa necessariamente melhorar as suas habilidades de comunicação para que você consiga proteger o código e antecipar problemas. Essa é sua responsabilidade como desenvolvedor sênior. Habilidade número 5, essa aqui eu decidi meio que juntar duas coisas ali que estão relacionadas, que é você treinar pessoas e entrevistar candidatos, está relacionada à composição do seu time. É esperado de um desenvolvedor sênior que ele consiga orientar, que ele saiba orientar os outros desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores júniores, os estagiários que estão começando, que precisam mais de orientação. E isso passa por você, obviamente, ter as habilidades técnicas, né, as hard skills necessárias, que você precisa orientar, ensinar alguém sobre aquelas habilidades, mas mais do que isso, você precisa saber comunicar. Eu tenho certeza que você já conheceu algum desenvolvedor aí na sua carreira, ao longo da sua carreira, que era muito bom tecnicamente, mas que não conseguia muito explicar ali, os júniors ali não entendiam muito, a galera ia começar a conversar com ele, a galera não conseguia entender. Então, tem os desenvolvedores que eles deixam um pouco a desejar nessa habilidade, mas se você quiser crescer na sua carreira, eu super recomendo que você aprenda a se comunicar e a transferir conhecimento. É esperado que um desenvolvedor sênior ele consiga orientar os desenvolvedores menos experientes. E também, né, com relação a, continuando aí no assunto aí de montagem de um time, de composição de um time, é esperado também que um desenvolvedor ele consiga entrevistar pessoas, tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando nessa empresa há quase 1 ano, então eu já participei, né, já entrevistei 3 pessoas, a gente faz uma rotação ali entre os desenvolvedores sêniores da equipe, então toda vez que alguém quer entrar lá na empresa, né, no projeto que a gente aloca 2 desenvolvedores sêniores para entrevistar essas pessoas, e é esperado que você consiga ali conduzir a entrevista, você se comunicar bem com outro candidato, porque você está representando a empresa
empresa naquele momento, né? A pessoa tá, esse é o primeiro contato ali técnico que a pessoa tá tendo, então você precisa saber se comunicar de forma efetiva, e ao longo dessa entrevista você precisa também, por exemplo, tomar notas para entender ali se aquela pessoa de fato tem as habilidades necessárias para a vaga, né? Então tudo isso passa também por uma certa melhoria sua comportamental e como você se relaciona com outras pessoas técnicas também, seja alguém que está querendo entrar no time ou um jogador menos experiente que precisa da sua orientação. E se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho um pedido super especial para você. Você deve ter reparado que eu estou meio desregulado aqui do YouTube com a minha produção de conteúdo, e esse vídeo aqui, ele foi um vídeo super simples no sentido de edição. Você reparou que não tem muita edição, não tem muito efeito, eu falando aqui diretamente para a câmera, comentando a minha experiência profissional, para tentar te ajudar. E se você achou que esse vídeo trouxe alguma coisa de valor para você, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários que tipos de vídeo como esse, que assuntos eu poderia trazer aqui para vocês, porque é uma forma de eu também me manter aqui, me comunicando com vocês e agregando valor, tá bom? Por esse vídeo é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.